Abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Eu quero saudar também a todas as irmãs, pastoras, líderes da CIB no Brasil, que sempre nos recebe de forma afetuosa, calorosa. Citá-las aqui seria praticamente impossível. Muito obrigada. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Se você já encontrou, você responde dizendo amém. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, os nossos materiais, camisetas, DVDs, CD em áudio de mensagens estarão disponíveis, e também a revista Edificar, que é uma revista do nosso ministério, lançada no último sábado, dia 2 de agosto, com mensagens que vão abençoar a sua vida. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Desocupe as suas mãos, segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, se você quer e pode fazer isso. Se você tem comunhão com ela, pegue firme na mão do seu irmão. E se não tem, tem que resolver isso hoje. Porque se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o teu nome pela tua palavra. A tua palavra permanece no céu e é manifestada a tua igreja pelas escrituras nesta manhã. Fale e não te cales, glorifique o teu nome. Saca-me da tua aljava, Deus, e acerta o teu alvo, e toda a glória será dada a ti. Nós oramos crendo em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar dizendo um glória a Deus. A realidade da existência dos demônios, ela é comprovada em todo o texto sagrado. Mas nós temos que admitir que o Antigo Testamento fala pouquíssimo sobre a existência deles. Isso se dá especialmente pelo fato da religião judaica desacreditar da ação dos demônios, da existência deles. Existem pelo menos duas citações no Antigo Testamento e elas fazem alusão ao ato do culto idólatra, fazendo uma ligação, um link entre esse culto idólatra e o culto aos demônios. Estão registrados em Levítico capítulo 17, versículo 7, em Salmos de número 106, versículo 37. Quando filhos, ou seja, crianças, participavam de um ato idólatra, de um culto idólatra, a Bíblia diz que aquela oferta era recebida pelos demônios. Você deve já ter lido algumas vezes que uma imagem de escultura, um ídolo em si, ele não tem poder de fazer nem bem nem mal. Só que esses dois versículos apontam para quem recebe o culto idólatra,
Na verdade, quem recebe um culto idólatra não é aquela imagem ou aquela personificação ou o nome a que se chama, mas quem recebe esse culto idólatra são os demônios. Por isso você, mãe e pai, deve estar muito alerta com a participação de seus filhos em festas ditas culturais, folclóricas, populares, porque algumas vezes você está aliançando a sua criança com os demônios. Antigo Testamento, 2 citações. Novo Testamento, uma mudança radical. Se no Antigo a Bíblia só cita a existência dos demônios por 2 vezes, no Novo, por mais de 70 vezes, a Bíblia fala sobre eles. E a diferença é clara e fácil de ser entendida. Se no Antigo Testamento não se fala deles, melhor para eles. Os demônios gostam mesmo de ficarem escondidos, sem serem incomodados. Gostam inclusive que as pessoas acreditem que eles não existem. No Novo Testamento essa realidade mudou, porque se no Novo os sacerdotes ignoram, os profetas não falam, os juízes não mencionam, os reis não fazem caso, no Novo Testamento uma palavra de ordem adentrou o mundo do Espírito. A Bíblia diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, se no Antigo Testamento a palavra de ordem era deixe, não incomode, não fale, isso não os privou de dominar impérios, de destruir casas, de enlouquecer pessoas, mas no Novo Testamento não havia como eles se esconderem, porque a palavra já havia sido liberada. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí foi uma enxurrada, olhe para cá. Demônios se manifestavam nas ruas, lançavam crianças na água, no fogo. Endemoniados saíam do sepulcro em direção a Jesus, gritando, clamando. Mães desesperadas chamavam pelo nome de Jesus, pedindo que ele expelisse os demônios. E Jesus começou a realizar uma obra poderosíssima como profeta naqueles dias, libertando oprimidos pelo diabo. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a você nessa manhã. Tem gente aqui feliz, adorando a Deus, celebrando, glorificando, aplaudindo, cantando, mas é fato que você saiu, fechou a porta antes de embarcar num voo ou de entrar naquele ônibus, e só você sabe o nível da guerra que você deixou em casa. Mas enquanto você está adorando a Jesus aqui, enquanto você está servindo a Jesus aqui, eu tenho uma palavra a lhe dizer: alguma coisa vai acontecer lá nessa manhã. E entre esses tantos oprimidos, endemoniados, aprisionados, estava a filha dessa mulher, cananeia, grega, cirofenícia. A Bíblia diz que ela tem uma endemoninhada em casa, é um ninho de demônios. E uma das ações prediletas dos demônios é trancafiar a pessoa em casa. Você sabe que tem gente que queria vir e não veio porque está lá trabalhando, tentando resolver coisas espirituais de forma física ou material. Uma das ações dele é dizer: fica em casa, fica trancado aqui, tentando resolver, tentando amenizar, tentando conversar. Mas a Bíblia diz que a mulher abriu a porta e foi ao lugar que Jesus estava. Você sabe quando tudo começou a desenrolar para culminar com as grandes vitórias que você vai receber nesse congresso? Quando você não deixou que nada segurasse você. E olha que não foi pouca coisa não, a coisa foi séria para você desistir, mas você abriu a porta e disse: eu vou correr para o lugar que Jesus está. A Bíblia fala no livro dos Juízes que quando efraimitas e gileaditas travaram uma batalha, eles disseram acerca de Jefité: nós vamos queimar a casa dele com
com ele. Uma das ações do inimigo é querer destruir a sua casa com você dentro de casa, mas metade da obra dele já foi atrapalhada, porque ele não vai encontrar você em casa, e enquanto você está aqui, ele também não pode tocar na sua casa. Ela abre a porta e vai mesmo tendo a vergonha de ter uma filha endemoniada. Eu tenho ministrado há mais de 20 anos e poucas vezes ouvi alguém dizendo: eu tenho um endemoniado em casa. Essa palavra cria constrangimento, vergonha, repulsa, e a gente vai dando um monte de apelidos para uma guerra que é espiritual, porque a gente não quer admitir, mas ela vai mesmo com a vergonha, mesmo com o constrangimento, e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, filho de Davi. E a Bíblia diz: e Jesus não lhe respondeu palavra. Eu sei que rapidinho você vai dizer: Jesus não respondeu nada, mas não é nada, é Jesus não respondeu palavra. É diferente? Muito. Você consegue se comunicar com pessoas íntimas sem palavra. Maridão sentado à mesa comendo mais do que deveria, você olha para ele e ele percebe que passou do limite. Esposa animada falando alto de assuntos que não deveriam ser ditos em público, marido olha e você percebe: eu acho que eu tenho que mudar de assunto. Gente íntima consegue se comunicar com os olhos, com as mãos, com a expressão da face. Eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar. Se Jesus não está lhe respondendo com palavra, olhe para o cenário, porque alguma coisa ele vai dizer para você. Jesus nunca nos deixa sem resposta. Jesus não respondeu palavra. Oh, Jesus quer uma resposta, sim. Devo fazer uma aliança com fulano ou não? Jesus respondeu o quê? Nada, duvido. Jesus sempre responde alguma coisa. Jesus pode não ter respondido palavra, mas você sentou com a fulana, em meia hora ela citou 6 pessoas que não estavam presentes, falando mal das 6. Você sabe quem vai ser a 7ª? Você. Jesus não respondeu palavra, mas ele está apontando para o cenário, dizendo: o cenário é a resposta para você. A mulher não ouvia Jesus dizer nada e ela continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos olham aquela mulher clamando, e dizem assim: Jesus, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Talvez você leia despede-a de forma pejorativa, mas não é. Despede-a é: atende essa mulher, libera essa mulher, Jesus. Faz o que ela quer para ela ir embora para casa. Olha para cá. Jesus não responde, a mulher clama. Jesus não responde, os discípulos começam a clamar também. Jesus atende essa mulher. Eu quero lhe dizer que algumas vezes Jesus demora a nos responder palavra, porque Ele quer ver outras pessoas clamarem também. Eu vou explicar. Existem momentos na nossa vida que o silêncio de Jesus visa provocar um avivamento de oração na nossa casa e na nossa família. As respostas que você não teve ainda vai colocar gente ajoelhada diante de Jesus que nunca ajoelhou. Você vai ver gente orando de um jeito que nunca orou. Você vai ver a gente chorando de um jeito que nunca chorou. É Jesus dizendo: enquanto eu não respondo, eu coloco mais gente de joelho dobrado do teu lado, dizendo: Senhor, atende. Só você, menina, segure na mão dessa amada que está do seu lado. Só você, menina, e diga a ela: Jesus vai provocar um avivamento de oração na sua casa. Jesus vai provocar um avivamento de oração na sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus a entregar às mulheres nesta quarta-feira de manhã. O silêncio de Jesus não vai te matar. O silêncio de Jesus vai fazer teu marido ajoelhar, teu filho ajoelhar, tua nora ajoelhar, tua igreja ajoelhar. Vai ter gente dizendo: Jesus, socorre,
Jesus. Mas ela é grega, cirofenícia, cananeia. Pelo amor de Deus, você precisa entender isso. Eu não tenho a pretensão de fazer a exegese perfeita do texto, mas eu preciso desmitificar uma ideia errada que se tem sobre isso. A mulher era cananeia, grega e cirofenícia, e ela foi buscar a Jesus. Jesus quem? O exorcista, o que pode expulsar demônios. Mas ela sabe que ele é judeu. Ela sabe que naqueles dias o relacionamento entre judeus e estrangeiros não era muito fácil. Alguns deles sofriam de algo que a gente chama de xenofobia, um certo pavor, geriza, repulsa a pessoas de outras nacionalidades e etnias, e ela está com a sua cabeça de cirofenícia grega. Então ela diz, preciso que este judeu expulse o demônio que está na minha filha, mas ele não pode saber que eu sou uma grega, que eu sou uma cirofenícia. Então ela vai fazer uma cara de judia, ela vai colocar uma roupa de judia. E sabe como ela vai clamar? Ela vai clamar de um jeito que só os judeus clamavam naqueles dias. Ela vai dizer assim, acompanhe no texto: Jesus, filho de... Uma grega cirofenícia jamais usaria essa expressão de louvor, porque essa expressão de louvor na boca de um grego cirofenício não tinha lógica nem valor. Essa expressão de enaltecimento, ela era própria dos judeus. E quando aquela mulher vai atrás de Jesus, ela quer que ele acredite que ela é uma judia, porque o que ela pensa sobre ele, a partir do que ela conhece dos outros mestres, é: se ele souber que eu sou de outra nacionalidade, ele não vai me atender. Então ela vem atrás dele dizendo o quê? Jesus, filho de... E ele... quieto. E ela: Jesus, filho de... E ele não responde nada. E ela insiste: Jesus, filho de Davi. E ele continua olhando, mas de repente ele para, vira e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo a ela? Eu sei quem você é. Eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer nesta manhã: não use nada que não é seu, e nem tente impressionar Jesus com palavras que não são suas. Ele está olhando para você e dizendo: eu sei quem você é. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar. Adore do seu jeito, cante do seu jeito, pregue do seu jeito, ore do seu jeito, sirva do seu jeito, ande do seu jeito, porque Jesus não aceita imitação, falsificação. Jesus está dizendo: eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Cadê as irmãs que estavam tocando o pandeiro ainda há pouco? Levanta aí o pandeiro. Jesus está dizendo: eu sei quem você é. Aleluia. Por que estão tirando os nossos pandeiros? Querendo que a gente faça culto europeu. Nós não somos europeus, nós somos brasileiros. Jesus sabe quem nós somos. Porque quando dançamos, incomodamos, nós somos brasileiros, latino-americanos. Adore a Jesus do jeito que você é. Jesus não está pedindo imitações, Jesus não está pedindo representações. Jesus está dizendo: adore do jeito que você é. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que você faria nessa hora? Tem gente que fica chateado, sai pisando duro. Falou para mim. Culto de domingo,
500 pessoas assentadas na sua congregação, seu pastor prega e você sai chateada. Falou tudo para mim, era para ficar feliz. 500 pessoas e pregou só para você. Sinal que Jesus te ama demais, menina. O que fazemos diante dos confrontos que Jesus propõe? Falou que sabe quem eu sou? Sai para lá, estou indo embora para casa. Não. Aleluia. Se ele te apertar, fica. Se ele te limpar, é para você dar mais fruto ainda, fica. Se ele te sacudir e fala, Jesus, sacode mais que eu aguento, fica. Se ele te confrontar, fica. Se ele quiser te lavar, fica. Eu não vou sair daqui porque eu estou sendo confrontada. Para onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela adorou. Eita, isso é coisa de menina. Ela adorou. Ele bateu e ela adorou. Ele descobriu e ela adorou. Ele expôs, ela adorou. Pegou aquela bobagem, preste atenção, aquela bobagem de filho de Davi. Helena Raquel, você está falando heresia? Não. Na boca de quem a adoração não é verdade, é bobagem. Esqueceu daquele discurso embaçado. Esqueceu daquela ministração copiada. Esqueceu daquele glória ensaiado. Esqueceu daquele culto artístico, teatral. Amassou, jogou no lixo. Olhou para ele e disse: socorre-me. Quem está desesperado não faz discurso. Quem está aflito diz: socorre-me. Só você sabe o que você deixou em casa, então eu vou lhe dar alguns segundos para você falar com ele do jeito que só você sabe falar. Pai, paizinho, Deus, Senhor, amigo, você sabe como você fala. Começa a falar do teu jeito, porque eu vou lhe entregar uma palavra de fé nessa manhã. Ele tem resposta para você. Aleluia. Jesus vai completar o curso. Jesus está agora dando um curso para essa mulher. E Jesus vai até o final. Olhou para ela e disse: não é bom lançar mão nos pães dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é comum, não é ético, não é agradável tirar o pão da mesa de um filho para dar para um bichinho de estimação. Ela olha, lembra quando Jesus disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sei quem você é. Agora é a vez dela. Ela olhou para ele e disse: sim, Senhor. Senhor aqui não Adonai, Senhor aqui Kyrios, dono. Suponhamos que você receba a bênção dessa pessoa que está do seu lado, convidar você para almoçar hoje na casa dela. Aí quando você chega na casa dessa irmã, desse irmão, suponhamos que ele mora na cidade, ele abre o forno, pega uma bonita carne recheada, e você fica todo feliz, vão almoçar bem hoje. Aí a irmã ou o irmão vai e joga a carne inteirinha na vasilha do cachorro. Como é que você vai se sentir? Mal, chateado, indignado. Mas você vai poder impedi-lo de fazer isso? Por quê? Porque ela é a dona da casa. Ele é o dono. Ela respondeu dizendo: sim, Senhor, Kyrios, dono. Ela está dizendo: eu sei que não é normal pegar o pão dos filhos, dar para os cachorrinhos, mas eu também sei
quem é o dono dessa mesa. E se o Senhor é o dono dessa mesa, o Senhor pode pegar pão do filho, dar para o cachorrinho, colocar o cachorrinho para se assentar à mesa. Eu vou dizer para você glorificar a hora que você quiser, porque se a mesa fosse minha, algumas pessoas não se assentariam. Se a mesa fosse sua, talvez nem eu estivesse aqui. Mas a mesa não é minha e nem sua. A mesa não é dos nossos simpatizantes nem dos nossos críticos. Tem gente que olha e diz: lá vem ela, eu não quero ela na mesa. Lá vem ele, eu não quero ele na mesa. Mas o dono da mesa está dizendo: quem manda na mesa sou eu. Só as meninas, coloque a mão no ombro dessa amada que está do teu lado e fala para ela: pode vir à mesa, ele ainda manda. Pode vir à mesa, ele ainda manda. Pode se assentar à mesa. Helena, Raquel, você não conhece o meu nível de rejeição aonde eu vivo, nem quero saber. Você não sabe os olhares de contrariedade que eu enfrento. Posso imaginar. Você não tem noção o que tem de gente torcendo para eu levantar da mesa, e você está preocupada com isso. O dono da mesa está dizendo: vem, tem lugar para você. Sim, sim, Senhor, sim, Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem, paraptom, que caem da mesa dos seus senhores. Eles comem das migalhas que caem. Aí a gente vai ler o texto com a nossa cabeça de ocidental. E na nossa cabeça de ocidental, a gente imagina uma mesa mais ou menos na altura deste púlpito, com 4 pés nas extremidades, ou então com um pé ao centro. Porque é a nossa cabeça de ocidental lendo o mundo do texto. A gente imagina um cachorro embaixo. E o que vai caindo, o bichinho vai. Só que o pano de fundo, o mundo do texto, o povo a quem Jesus está falando, não são, nesse contexto, aos ocidentais. Jesus está usando figuras de linguagem nessa conversa para falar a orientais. Não é uma mesa dessa altura. Não é uma mesa com 4 pés ou com um pé ao centro. É uma mesa baixa, mais ou menos nessa altura, aonde pessoas sentam em volta em quisses, poltronas personalizadas, e comem reclinados à mesa. Ora, como vai caber um cachorro embaixo de uma mesa dessa altura? Como um cachorro vai comer o que cai desta mesa se ela está cercada por quisses, poltronas personalizadas com pessoas sentadas reclinadas em volta? E ela está usando o verbo paraptom. A ideia é alguma coisa que cai de um lugar alto e elevado. Mas a mesa deles não era alta e nem era elevada. Ela está dizendo: tu sabes quem eu sou? Eu também sei quem tu és. Tua mesa não fica aqui embaixo. Tua mesa, fica lá em cima. E eu vou ficar aqui embaixo esperando o que vai cair de lá de cima. Porque o que vai cair de lá de cima é o suficiente para resolver tudo o que eu preciso neste dia. Eu vou lhe entregar uma palavra: você nunca mais vai comer do que cai debaixo da mesa dos homens, porque isso é esmola. Você está debaixo da mesa do Altíssimo, e o que vai descer de lá vai suprir tudo o que você precisa. Chega de humilhação.
chega de vergonha. Chega de mendigar sentimento, mendigar amor, mendigar atenção. Chega de viver de sobras, de pedir coisas, de depender de gente arrogante que diz: se se eu não te der, você não tem. Chega de se sujeitar a viver a roda de gente arrogante, esperando uma brecha para você passar, como se você fosse uma coisinha. Você tem mesa, você tem dono, você tem provedor. Jesus disse assim: ô mulher, não é fácil ver Jesus abrir a boca e falar assim, ó, oh. A gente que é bobinho, qualquer coisa a gente se impressiona, né? Oh, que casa, que carro, oh, que voz, oh, que mensagem, que oratória, oh, que relógio, oh, nós. Para tirar um de Jesus, não é qualquer coisa. Jesus não está bobo vendo eu pregar dizendo, está pregando bonito, não. Jesus não se impressiona com a sua voz, que voz poderosa, não. Jesus não treme quando você puxa o seu extrato bancário, porque para Jesus isso não vale nada. Você pensa que Jesus está impressionado com o seu diploma, impressionado porque você domina 5 idiomas. Jesus está impressionado porque você construiu uma casa faraônica. Jesus não está preocupado com isso. Para tirar um O de Jesus é difícil. Ele olhou e disse, ô mulher, grande é a tua fé. Só tem uma coisa que impressiona Jesus, é uma fé poderosa. E já tem gente aqui que já ganhou esse hoje, porque depois de tudo que você passou, o mês inteirinho de julho, você não desistiu de viajar em agosto. Jesus olhou e disse, depois daquele final de semana atribulado que você chegou até encostar a mala, mas depois pegou de novo e disse, eu vou. Jesus disse, com esse diagnóstico médico desfavorável, e você veio e já até falou em línguas estranhas nessa manhã. Jesus está dizendo, ô mulher, grande é a sua fé. Ô mulher, grande é a sua fé. Depois de sepultar o seu filho no sábado e adorar a Deus no domingo, grande é a tua fé. Nele shurikanai, lemanchu heremanai juike. Atravessando esse vale de lágrimas e ainda regendo aquele coral, grande é a sua fé. Seja feito contigo como tu desejas. Só as meninas, coloque a mão assim, ó. Seja feito
como tu desejas. Não, os demônios não têm domínio sobre os teus. Será feito o que tu desejas. Ele já disse que não volta nunca mais. Jesus está dizendo: seja feito como tu desejas. Aleluia, 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 aleluia. Todas as respostas são negativas e Jesus está dizendo: seja feito como tu desejas, como tu desejas, como tu desejas, como tu desejas. Eu digo, pastoras, que nesse dia Jesus estava mais Jesus do que nunca. É uma maneira carinhosa que eu tenho para falar dele. Ele estava mais Jesus do que nunca. Porque normalmente ele teria dado uma palavra de ordem aos demônios: cala-te, sai, não é? Normalmente, nesse dia não. Nesse dia ele estava mais Jesus do que nunca. Disse assim para a mulher: seja feito o que tu desejas. Aí o texto diz assim: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Certamente os professores tenham uma explicação teológica para esse acontecimento. Eu vou lhe dar uma explicação feminina no típico arroz com feijão. Jesus nesse dia estava muito, hein? Seja feito contigo como tu desejas. Os demônios não são oniscientes. Também, além de não saberem tudo, não podem estar presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu encontrei uma explicação feminina: arroz com feijão. O demônio que estava lá ouvindo tudo foi correndo avisar o demônio que estava na casa da mulher. Você não sabe o que Jesus acabou de dizer para a mãe dela. Disse assim, ó: seja feito como tu desejas. Agora pensa rápido, porque você é demônio, mas não é burro. Se Jesus disse: seja feito o que ela deseja, e ela não deseja você aqui, o que Jesus mandou avisar? Chega, acabou, nunca mais. Enquanto você está cantando e adorando aqui, levante suas duas mãos. Jesus está dizendo um negócio ao teu respeito, e essa mensagem vai chegar lá na tua cidade, no teu bairro, vai procurar a tua rua, o bequinho que vira à direita para entrar na tua casa, e vai avisar para quem ficou lá pensando que é dono de tudo: saia, não volte nunca mais. Marcos também conta a história. Em alguns detalhes ele não é tão preciso, o que nos impede de entender perfeitamente o diálogo de Jesus com essa mulher, senão pela graciosidade do texto de Mateus. Mas há um acréscimo, um adendo importantíssimo que Marcos fez, que foi a volta da mulher para casa. Marcos disse que quando a mulher chegou em casa, a filha estava deitada sobre a cama. Problema de você assistir muito filme, novela quando você é criança, você fica com a mente muito fértil e gosta muito de finais felizes. Então, como eu assisti muito filme quando eu era criança, eu achei esse final assim muito básico, né? A mãe chegar e a filha deitada sobre a cama. Estou eu lá lendo, escrevendo, orando, e eu disse ao Espírito Santo, não estou inventando história aqui: Espírito Santo, a mãe chegou, a filha deitada sobre a cama. Muito básico isso, né? Eu teria dado um final mais emocionante. A filha na porta de casa: mãe, a mãe, filha. Ou então a mãe chegar, a filha dando faxina, já pensou? Meu irmão, só o demônio saindo e Jesus entrando para um filho da faxina assim.
Pensei numa coisa desse nível. Mas a voz do amado trouxe paz à minha alma, com uma pergunta que me confrontou. E você sabe, há quanto tempo essa menina não tinha paz para deitar sobre a cama? Parece tão pequeno, né? Deitar sobre a cama, ir à escola, ir trabalhar, vir aos cultos. Mas é fato que tem gente aqui sendo privada no contexto familiar de coisas simples. Então eu vim lhe dizer que Jesus vai restaurar, anote aí, a normalidade da sua casa e da sua família. Quem tem que dormir vai dormir, quem tem que trabalhar vai trabalhar, quem tem que congregar vai congregar, quem tem que escrever vai escrever, quem tem que cozinhar vai cozinhar, porque só você sabe o que é ligar e perguntar: foi trabalhar? Não. Foi para a escola? Não. Dormiu essa noite em casa? Não. Já levantou? Não. Só quem tem a normalidade alterada pela ação dos demônios sabe o que é ter a normalidade de volta. Então se prepare, quem tem que ir vai, quem tem que vir virá, e você vai perceber que Jesus está colocando tudo no lugar. Década de 90, precisávamos alertar o povo e dizer: gente, nem tudo são demônios. Ora, as pessoas não admitiam a possibilidade das doenças psicossomáticas, a necessidade de se consultar um terapeuta, os problemas físicos, de ordem hereditária. Não. E a gente tinha que ensinar: calma, nem tudo são demônios. 2014, precisamos gritar outra coisa. Se na década de 90 precisávamos dizer e dissemos: nem tudo são demônios, em 2014 precisamos dizer: ei, os demônios ainda existem. Tiramos tudo da conta deles, inventamos nomes, admitimos como normal o que é escravizante e dolorido. Você está aqui sentado e você sabe que está lutando contra eles. O que está acontecendo na vida daquele menino não é rebeldia. O que está acontecendo na vida daquela sua amada não é psicológico, psiquiátrico. Você está numa batalha. O que está acontecendo dentro da tua casa, você sabe que não é normal. E quando você tenta falar, te dá um corte. Calma, não é assim, nem todos são demônios. Mas eles ainda existem. E Jesus tem toda a autoridade e poder para liberar na primeira manhã do Congresso CIBEM de 2014 uma palavra só. Não vai ter guerra, não vai precisar rodear a casa, ficar a noite inteira sem dormir, não precisa chamar anjo, é uma palavra só. E quando você chegar em casa, quem tem que ir para a cama vai para a cama, quem tem que ir para o trabalho vai para o trabalho, e até a filha vai ligar feliz dizendo: mamãe, vou continuar aqui em casa onde eu estou, porque Jesus entrou aqui. Levanta do teu lugar em nome de Jesus. Eu preciso usar um tempo para nós orarmos. Respire. Está sentindo o perfume de Jesus aqui? Ele está aqui. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. Faça como aquela mulher, abre a porta e corre para o lugar que Jesus está. Mas eu já estou aqui, Helena Raquel, mas tem gente que ainda está trancado, ainda está aquém da porta. Abra a porta, se jogue diante dos pés dele. Diga a ele: eu não posso voltar para casa, encontrar tudo como deixei. Eu não posso continuar sentindo os incômodos que eu estou sentindo aqui. Eu preciso de uma palavra, sem disfarces, sem mentiras, sem fingir ser o que não é, do jeito certo. Senhor, socorre-me. Aleluia. Eu sempre criei na unidade da igreja, no poder da oração intercessória. É por isso que eu vou lhe motivar a puxar alguém para perto de você. Traz uma menina para perto de você agora, isso. Traz ela para perto de você na oração, ou com as mãos, ou com os braços, na oração. Traz ela para perto de você. Oh, glória ao nome de Jesus. Muitos são os endereços que estão recebendo a notícia. Será feito o que ela deseja. Será feito o que ela deseja. Muitos são os endereços, muitos. Oh, glória ao eterno, oh, glória ao eterno. Levante a sua voz e comece a falar com ele. Levante a sua voz e comece a falar com ele. A igreja que ora está reunida. Então, oh, aleluia, mensagens serão distribuídas por todo esse país, dizendo: será feito o que ela deseja. Gente vai levantar da mesa agora e vai abandonar aquele lugar no bar. Gente vai descer de vielas agora e vai deixar o tráfego para nunca mais voltar. Oh, glória! Gente vai largar o copo com álcool para nunca mais retornar ao alcoolismo, porque a palavra dele está invadindo o mundo do espírito, dizendo: seja feito o que ela deseja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aquela menina vai sair daquele quarto escuro. Aquele menino vai sair daquele quarto escuro. Aleluia, aleluia. As cadeias já estão sendo partidas. As cadeias já estão sendo partidas. As cadeias estão sendo partidas. Esta noite você dorme como há muito tempo você não dormia. As cadeias estão sendo partidas. O pânico não vai lhe dominar mais. Aleluia. Oh, eterno, oh, eterno, nós levantamos as nossas vozes diante da tua presença, porque tu és tremendo, tu és terrível, tu és o Deus desta igreja. O exército do céu te adora e nós, tua igreja na terra, te adoramos também. A tua palavra veio ao nosso encontro, Deus, nesta manhã. Bendito seja o teu nome pelo poder da tua palavra. Pai, nós te suplicamos neste momento que de fato se repita a cena daquele dia no encontro entre Jesus e a mulher sirofenícia. Libera, Deus, uma palavra que seja uma sentença, seja um decreto, Relebe Kanashurianarai, para que as cadeias se partam, para que os demônios batam em retirada e o teu nome seja glorificado. Cumpre o desejo do coração daqueles que te amam e glorifica o teu nome. Nós te pedimos isto em o nome de Jesus. Amém, amém.